Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar com os irmãos da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos do que Jesus disse. Jesus, ele é a serpente. A serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Deus trabalhou aqui na terra, Deus trabalha aqui na terra com 2 corpos e 7 espíritos para nos salvar, porque Deus são 7 espíritos. Aí fala, no livro de Apocalipse 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Deus trabalhou com 2 corpos aqui para nos salvar. O primeiro corpo foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e depois o corpo de Cristo. Aí você junta 7 espíritos, 2 corpos, 9. 9 que é a serpente no hebraico, que é a sabedoria e conhecimento, que é Deus. É por esse motivo que quando Deus se apresentou no Egito, ali Deus se apresentou e deu o seu primeiro testemunho, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, porque o 9 é a serpente. Ali ele transforma a vara de Arão em serpente. Ali Deus dá o primeiro testemunho que ele é a serpente. O segundo testemunho é no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus dá o seu segundo testemunho que ele é a serpente. Lá ele manda Moisés levantar a serpente de metal numa cruz. E quando você vai no livro no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus dá o terceiro testemunho, que ele é a serpente. Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode olhar que quando Deus transformou o cajado de Arão em serpente no livro de Êxodo, os magos de Faraó, que estavam sob o poder de feitiçaria, de demônio, eles criaram uma serpente. E a serpente que Deus criou engoliu a serpente deles. Ali Deus estava mostrando, estava provando que a sabedoria verdadeira, que é Cristo, no final engoliria e devoraria toda a falsa sabedoria que é Satanás. Satanás quer dizer que ele é uma serpente, que ele é um sábio, mas ele não é. Ele não é mais sábio. Isso aí está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Lembrando que o 9 é Cristo, a serpente, a sabedoria. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Jesus está falando de Satanás. E olha o que ele diz aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está afirmando que Satanás agora ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Jesus está dizendo que antigamente serpente significa sabedoria, que Deus está dizendo que Satanás antigamente ele era sábio. Por que ele era sábio antigamente? Antigamente Satanás era sábio porque ele andava dentro dos mandamentos de Deus, que é a fonte de vida. Quando ele abandonou a fonte de vida, ele deixou de ser sábio. Que toda pessoa que abandona a fonte de vida eterna, ele não é sábio. E foi o que Satanás fez. Traiu Deus, abandonou a fonte da vida, que é Cristo, que são os mandamentos. Então ele deixou de ser um sábio, deixou de ser uma serpente e passou a ser um dragão. Hoje ele usa o conhecimento que ele adquiriu para enganar, iludir e destruir os filhos de Deus que estão na rebeldia e não querem obedecer os mandamentos de Cristo. Mas lembrando, Jesus, ele é a serpente. A serpente são os 9 mandamentos que só fala de amor ao próximo. Se você pisar no amor ao próximo, você morreu. E a serpente também é os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo de Cristo trabalhando na terra para nos salvar. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo.